Olá, galera concurseira, meu nome é Alexandre Portela e a gente vai ver padronização normal. Perfeito? Gente, na distribuição normal, você vai perceber aquela curva ali, tá? Na nossa curva que se apresenta para você aqui, você vai ter média aritmética no centro e a distribuição na forma de sino. Repara que ela é bicaudal e a média aritmética no centro. Para a média aritmética estar no centro, a gente tem que ter algumas características especiais. Primeiro, média, moda e mediana devem estar no mesmo lugar. A curva tem que ser simétrica, ou seja, 50% da distribuição está à esquerda, 50% da distribuição está à direita. Perfeito? Já que a média aritmética está no centro. Você tem que ter, então, primeiro, a curva em forma de sino. Segundo, ela tem que ser unimodal. Ela só pode ter uma única moda. Terceiro, ela tem que ser simétrica. Média, mediana e moda devem ser iguais. Assintótica em relação ao eixo X. Como assim assintótica? Ela tem que ter assíntotas em relação ao eixo X. Em outras palavras, ela tem um único ponto máximo. Perfeito? Essas são as características, as três primeiras são as mais importantes para você ter a distribuição normal. Para que você possa normalizar, padronizar uma distribuição, ela tem que respeitar essas três situações. Perfeito? A amplitude interquartil vai ter que respeitar a seguinte regra no caso da distribuição normal. Ela vai ter que dar 1.333 do desvio padrão. Em outras palavras, os 50% da minha distribuição vão ter que ficar entre 4/3 do desvio padrão em relação à média aritmética. Mas isso é uma questão à parte. Média, moda e mediana, como você está vendo aí, tem que estar no mesmo lugar. O Q1 e o Q3 aparecem para você aí. 50% da distribuição vai ter que estar aí, entre Q1 e Q3, no caso, nessa situação, e você vai ter a ideia do modelo matemático agora. Beleza? Então, para ter a curva normal, você vai ter que perceber que isso é um caso extremamente à parte, né? Se você não tem uma curva padronizada, você vai ser obrigado a colocar ela nessas condições normais. Ou seja, você vai ter que tirar valores atípicos, você vai ter que tirar os valores que não se encaixam, para fazer essa curva ficar o máximo possível assintótica em relação a X. Em outras palavras, ter um único máximo. Então ela vai ter que ser unimodal, ela vai ter que ter média, moda e mediana batendo no mesmo lugar. Você vai ter que moldar isso para que Q1 e Q3 fique com aquele posicionamento de 4/3 do desvio padrão, certo? Tudo vai ter que ser moldado para que você consiga fazer aí a sua padronização. Perfeito? Agora eu queria que você visse o modelo matemático. Esse modelo matemático é utilizado para você padronizar a curva, para você forçar a curva a ter aquele comportamento. Repara que em termos de prova isso praticamente é inviável. Você está trabalhando com um número neperiano elevado ao desvio padrão, ao desvio médio da média, surreal, tá? Mas é só para você saber que na realidade isso aí é a famosa função de probabilidade. Perdão. Volta daí, corta lá. Repara que você está vendo o modelo matemático. O modelo matemático se apresenta para você, apenas para você saiba o que eu estou falando aí, para que você saiba como a curva vai ser padronizada. Você repara que aqui você tem um número neperiano elevado à média, desvio médio da média, ou desvio padrão, surreal para um tipo de prova. Mas ele pode apenas comentar essa questão como uma questão teórica. Perfeito? Essa daqui é a famosa função densidade de probabilidade da variável. Quando ele joga, é nesse padrão que a gente normaliza, padroniza uma distribuição normal. Perfeito? Onde x é a variável aleatória, ou seja, pode ser qualquer variável da minha distribuição, mi é a média da população e ρ o desvio padrão populacional. Perfeito? Então, esse modelo é utilizado para você normalizar ou padronizar uma distribuição. Então, por isso que eu te disse, é uma situação extremamente delicada, muito bem organizada. Por isso que a gente vai depender daqueles padrões. Tudo bem? Então,
Vamos ver uma curva já padronizada. Bom, numa curva já padronizada, você primeiro faz o seguinte: sua média aritmética vai passar a ser 0, seu desvio padrão vai passar a ser 1. Como eu disse para você, o que ele vai fazer é trabalhar com a distribuição ao redor da média aritmética. Até porque a nossa média aritmética, ela passa a ser moda, média e mediana no mesmo ponto. Tá vendo? Na minha distribuição, você vai ter a probabilidade, que você vai encontrar isso daí como um valor decimal. Mas você pode normalmente transformar isso para porcentagem. Tá legal? Então, por exemplo, nessa curva aqui, eu te dou a abscissa como 0,12 do desvio padrão. Né? Já que eu te falei que essa abscissa agora vai ser em função do desvio padrão. Então, Z é 0,12 desvios padrões. Se Z é 0,12 desvios padrões, a curva sobre a área é 0,5478. Então, 0,5478 me daria uma porcentagem de 54,78% dos termos da distribuição. Então, até aqui, até um 0,12 desvio padrão, que é a abscissa, eu encontraria 54,78% de todos os termos da minha distribuição. Então, na realidade, a normalização ou padronização cria uma função em função do desvio padrão. Perfeito? E essa tabela passa a ser agora normalizada, já que a gente vai trabalhar sempre com a ideia de padrão do desvio padrão. Em outras palavras, todos esses números aqui, Z, são números criados em função do desvio padrão. É um percentual ou uma proporção do desvio padrão. Então a gente vai trabalhar com intervalo interquartil, né? A gente vai trabalhar com os quartis, a gente vai trabalhar com mediana, com moda, com média, mas tudo padronizado em função do desvio padrão. Por isso que aquela única tabela basta. Perfeito? Então vamos continuar olhando. A padronização, o Z apareceu para você ali, é a variável menos o mi dividido pelo ρ. Isso vai dizer para você aonde esse indivíduo está. Por exemplo, uma determinada variável que você tenha, você precisa descobrir aonde ela está na distribuição. Então, simplesmente você pega, faz aquele cálculo Z, é igual a x menos a linha de aritmética dividido pelo ρ, e você vai encontrar a abscissa desse número dentro da distribuição. Então você vai descobrir qual é a posição dele. Mais ou menos como se ele fosse um centil. Então, se você descobriu lá 0,58, quer dizer que ele é o centil 58, ou ele ocupa a 58ª posição. Pode ser tanto um quanto o outro. Perfeito? Então, x é o valor da variável aleatória normal. Rho é o desvio padrão da variável aleatória normal. Mi é a média aritmética. E z é o valor padronizado de x, número de desvios padrões em relação à média. Então, é o quanto ele se afasta. Para os exemplos a seguir, nós vamos usar essa situação, a variável aleatória variando entre mais infinito e menos infinito, o mi me dando média aritmética igual a 5 e o desvio padrão igual a 10. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: o nosso primeiro exemplo é padronizar 6.2. Para a gente padronizar 6.2, a gente vai usar variável menos mi dividido por ρ. 6.2 menos 5 divididos por 10, 0,12. 0,12 é a abscissa do encontro desse cara. Então preste atenção, para uma distribuição ser normal, média, moda e mediana tem que bater no centro. Média aritmética é 5. Repara que 6.2 está à frente da média aritmética, quando o desvio padrão é 10. Quando a gente normalizar essa distribuição, agora a média do Z tem que ser 0. E a abscissa dele é 0,12 desvios padrões. Meu desvio padrão é 1. Então você consegue normalizar essa situação. Beleza? Então é dessa forma que a gente normaliza. Na realidade, o que eu estou fazendo aqui é descobrindo a posição dele em função do desvio padrão. Ele se afasta da média aritmética positivamente 0,12. Porque ele podia se afastar da média aritmética negativamente também, aparecendo antes. Já que agora a média aritmética é 0, os valores abaixo da média aritmética vão ter abscissas negativas e os valores acima da média aritmética vão ter abscissas positivas. Perfeito? Essa é a ideia da normalização. Então, vamos dar uma olhada ali. Ó. Cálculo da área entre dois números. Por exemplo, digamos que eu quero cálculo da área entre 2.9 e x 7.1. Tá? Eu quero descobrir a área abaixo dessa curva. E
Então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que padronizar 2.9 e 7.1. Vamos lá. Calcular a área, cálculo da área entre dois números. Tá? Eu vou calcular a área entre 2.9 e 7.1. Bom, esse P aqui mostra esse posicionamento entre 2.9 e 7.1. Ele quer esta área aqui, quando a variável está entre 2.9 e 7.1. Ela está variando. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu sou obrigado a padronizar os dois. Se você perceber aqui, 2.9 menos 5 vai dar menos 2.1. E 7.1 menos 5 vai dar 0.21. Então, quando você padronizar, você vai perceber que ele está entre menos 0,21 desvios padrões antes da média e 0,21 desvios padrões pós a média. Se você for procurar lá na sua tabelinha padrão, você vai encaixar 0,21 na tabela, você vai encontrar 0.0832, tanto para um lado quanto para o outro, já que esses dois valores são simétricos. Então é por isso que a área inteira vai ser a soma desse mais esse, 0.1664, perdão, 1.664. Perfeito? Então, na padronização, a gente vai trabalhar com a ideia de área, sendo a área total igual, no caso, a área total podendo ser maior do que 1, já que você pode ter até 4/3 do desvio padrão. A gente vai poder trabalhar aí com a ideia de, no caso, área, a gente vai poder trabalhar com a ideia de porcentagem de valores, a gente vai poder calcular a ideia de probabilidade. Tudo em função da curva normal. Então a normalização é muito importante. Perfeito? Então vamos continuar. Gente, a gente vai fazer o inverso agora. Preciso que você faça uma coisa que é muito comum acontecer em algumas bancos, como SESGRA Rio, como SESP NB. O cara te dá um percentual, te dá uma área, te dá uma probabilidade, que é a padronização contrária. Ele quer saber quem deu origem a essa padronização. Então, por exemplo, olha aqui, a gente vai obter um inverso. O inverso de obter Z conhecido para P igual a 0,5832. Então, por exemplo, uma questão comum em que ele te pede a probabilidade, sabendo a probabilidade que é 58,32, quem é um indivíduo. Por exemplo, nesse caso, você faz a situação contrária. Esse 58,32, ele passa a ser a primeira visão. Ele passa a ser a primeira coisa que vai olhar, que é o percentual. Então, em função desse cara, você vai juntar a primeira coluna, essa primeira coluna vai dar a primeira casa, e a segunda, no caso, volta para mim aí. Então, é muito comum acontecer esse tipo de problema para SESGRA Rio, para SESP NB, em que ele te dá a porcentagem do problema e pede o contrário, pede quem foi o valor que deu origem. Perfeito? Então a gente vai fazer justamente a situação contrária. A gente não tem a variável. Normalmente ele vai te dar o desvio padrão, ele vai te dar a média, que é esta variável. Quer saber qual é o número que a gente está no estudo. Então, por exemplo, ele deu para mim a probabilidade, ou a porcentagem, ou o posicionamento de sentiu do indivíduo, 0,5832. Com esse 0,5832, ou o valor mais próximo, você vai calçar na sua tabela. A primeira coluna de Z representa justamente a primeira casa decimal, sempre assim nas tabelas. Já a primeira linha, você vai cruzar linha e coluna e vai encontrar a segunda, terceira, quarta casa, que é o caso 0,1. Então, nesse caso, a minha área padronizada estava no 0,21. E esta área, abaixo do 0,21, corresponde a 58,32%. Lembrando que, como essa distribuição é simétrica, abaixo do zero você já teria 50% da minha distribuição. Então, na realidade, esse pedaço que vai daqui até aqui corresponde apenas a 8,32. Então, 0,21 desvios padrões está muito próximo da minha média aritmética. Então, pode perceber realmente que é uma coisa pequena além de 50%. Perfeito? Então, a curva padrão é perfeita. Tá? É uma situação clássica e você vai sair muito bem sobre isso. Tudo bem? Então, vamos continuar olhando. Recuperando o X para probabilidades conhecidas. Quer dizer, no caso, a gente vai sair da distribuição padronizada e vai voltar para a distribuição normal. Perfeito? Então a gente vai voltar. É aquilo que eu te falei. O cara te dá a probabilidade e pede quem é a variável. Então vamos ver isso daí.
estou colocando dados para você, você vai ver. Por exemplo, eu preciso saber quem é que me dá a probabilidade 0,1179 ou 38,21. Entenda, a partir deste ponto, a partir da média aritmética, cada um dos lados tem 50%. Então, se ele pergunta para você qual é a probabilidade de ocorrer um determinado indivíduo, e ele diz a você que essa probabilidade é 38,21%. A partir deste momento, você vai precisar dessa abscissa para poder voltar na sua variável. Então, muito simples. Você vai na sua tabela, como a gente fez agora, procura o 38,21, se for a tabela caudal. Se a tabela for a tabela central, você vai ter que procurar a diferença do 38,21, que é 11,79. Perfeito? Então você pode ter dois tipos de tabela, ou a tabela caudal, ou a tabela central. Cuidado com elas. Você vai ter que trabalhar sempre com a ideia dos 50%. Então, com esse valor de abscissa, 0,30, você pode substituir aqui. Ó. Isso aqui é obtido apenas fazendo a multiplicação cruzada da variável padronizada. Ó. Z vezes desvio padrão mais μ. Então, 5 mais 0,30 vezes 10 me deu 8. Então, esta aqui é a variável 8. Ela é a variável 8, ou seja, no caso, como a gente queria o percentual acima de 8, 38,21, essa é a variável padronizada. Então, é muito simples para você jogar isso vindo da tabela. É uma questão apenas de se acostumar a olhar a tabela de dentro para fora. Perfeito? Então, resumo final para a gente aí. Vamos ver o resumo final. No resumo final, a padronização é usando Z igual a X menos μ sobre ρ. Isso padroniza. Isso padroniza tornando a área total abaixo da curva igual a 1. Certo? Lembrando que esse 1 é a área. Mas se a gente está falando em termos de desvios padrões, aquilo ali é 4/3 do desvio padrão. A probabilidade é a área sobre a curva normal. E a média tem que ser igual à moda, tem que ser igual à mediana. Perfeito? Então, esse é o nosso resumo. Então, padronização trabalha com isso. Agora a gente vai ver a ideia de padronização para outras coisas, que é, no caso, teste de hipóteses. No teste de hipóteses, você vai ter que trabalhar com isso também. Perfeito? Então, meu nome é Alexandre Portela e a gente se vê de novo.